Olá, queridos irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Andréia Abrantes, do canal Homeschool.abrantes. Peço a você que não está assistindo esse vídeo do canal no YouTube, que direcione para o YouTube, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificação. De vez em quando eu boto umas conversas aqui para a gente refletir um pouco. Ultimamente tenho colocado pouco, porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu estou me preparando aí para estar concorrendo à eleição do Conselho Tutelar da Zona Norte 2 e estou precisando gastar muito tempo estudando aqui as leis que serão pedidas ali na prova, que nós faremos uma prova de título, né? Então eu estou me preparando para essa prova e conto com seu apoio. E para nossa conversa de hoje, que eu estou desenvolvendo uma tese de educação humanizada. E nessa educação humanizada, eu tenho tirado o conhecimento de alguns escritores de educação e do meu educador maior, nosso Senhor Jesus Cristo, quem passou pela terra e deixou tudo o que precisamos saber. E nessa mística de educação humanizada, eu tirei aqui do livro de Gênesis, lá do iniciozinho da Bíblia, né, de quando Jesus pede para Abraão largar sua família e seguir por um caminho completamente diferente, que é justamente o que tem acontecido na minha vida. Eu tenho largado muita coisa para seguir um caminho que é tudo novo, mas encantador. E aqui eu tirei do livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu creio nessa palavra. Eu acho que o Senhor não dá ponto sem nó e nem muda a vida de uma pessoa de forma tão drástica para o nada. E nisso também, nos últimos acontecimentos, né, acontecimentos muito tristes, o caso daquele adolescente que acabou agredindo uma colega em sala de aula. Eu queria falar, mas eu esperei um pouco para as coisas amadurecerem aqui na minha cabeça, no meu coração, para saber de que forma encontrar uma solução, né? No momento em que a gente já vê todo mundo já apontando culpados, eu estou mais preocupada em saber o que ocasionou, o que levou aquele adolescente a um ato de violência de forma tão incisiva. E aí, lendo aqui, né, os nossos queridos conhecedores, né, do processo pedagógico já mais antigos, melhor do que eu vi aqui uma frase de Paulo Freire que me chamou muita atenção. E Paulo Freire dizia assim, que o professor deveria ser sensível à história de vida dos alunos, resgatando seus sofrimentos, mazelas e cicatrizes. E a partir dessa vivência, o conhecimento seria construído. E Paulo Freire fala também que um professor que recebe um aluno, ele deve conhecer a história de vida desse aluno para fazer com que esse aluno reflita sobre ela. Para que esse aluno se enxergue meio que fora dela e consiga enxergar essa vivência. Isso aqui é Paulo Freire que está falando, não é Andréia Abrantes, é Paulo. Eu só estou reproduzindo um conhecimento de uma pessoa que é muito respeitada no meio educacional pelos atuais profissionais de educação. Então é isso aqui que Paulo Freire fala, que o professor ele deve ser muito além de ensinar ali o português, a matemática, a história e a geografia. Ele deve ser sensível à história do aluno e a partir dessa vivência, dessa história, ele deve construir um pensamento crítico do aluno, para o aluno saber se ele quer continuar naquele caminho, se ele quer mudar o caminho, se ele acha que por outro caminho é melhor, né, para que o aluno possa ter novas perspectivas. E aí eu vim aqui para o ECA, capítulo 2, dos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança ou adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças e do espaço e objetos pessoais. É dever de todos
velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. E aí eu fui lá para as disposições gerais, disposições gerais, artigos 227, ele diz assim, olha, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência, quer dizer, o funcionário público tem que fazer mais de uma vez. E o que isso acarreta? A perda do cargo, do mandato ou da função nesse caso, independente da pena aplicável na reincidência. E aí eu fui também aqui, olha, como é que Jesus ensinava? Me perguntar, né? Como é que Jesus ensinava? Ele diz assim, ó, Jesus, ele produzia um diálogo, cultivava relacionamentos e compreendia o processo do relacionamento. Assim que ele ensinava. Então a gente vê que não tem muita coisa de diferente de Paulo Freire, de Jesus e do que a Constituição no ECA fala. E uma vez eu conversando com uma outra professora, a gente já vai chegar no caso do menino lá. Conversando com uma... Na verdade, nem era professora, ela era amiga de alguém lá grande da SEDUC, eu não sei se era diretor de escola. E aí ela disse que tem muitos problemas que atrapalham a educação e eu pedi para ela me dizer quais eram os problemas, né? Porque a gente não pode trabalhar com uma coisa vaga, tem muitos problemas, mas quais são os problemas? E ela me deu um problema só. Ela disse que o problema que tinha era que, por exemplo, tinha crianças que vão para a escola, crianças pequenas da alfabetização 1, primeiro ao 5º ano, que elas fazem um brinquedinho muito peculiar. O que essas crianças fazem? Elas pegam uma caixa de fósforo, passam aquela fita preta que o eletricista usa, né, para isolar na caixa de fósforo e colocam na perna, para simular ali uma tornozeleira eletrônica. E ela disse que o fato da criança fazer aquilo impede o professor de dar aula. É engraçado que Paulo Freire fala exatamente o contrário, que o professor deve conhecer o contexto. Bom, eu acredito piamente que o contexto dessa criança é, com certeza, o pai, né, deve usar a tornozeleira eletrônica, e a criança, como repete o que vê os pais fazer, com certeza fez ali um brinquedo. Eu fiquei imaginando de que forma aquele brinquedo atrapalharia uma aula, né? A não ser, claro, que de repente o brinquedo ali soasse, né? De repente a criança saiu ali dos perímetros e soou o sinal, mas eu acredito que não. Eu não vejo em que motivo a criança, né, com uma brincadeira daquela inocente, é claro, a criança nem sabe o que é uma tornozeleira eletrônica, né, atrapalharia o professor. E pelo que Paulo Freire fala aqui, né, o que é para o professor fazer? Fazer com que a criança que usa esse brinquedo, né, entre aspas, né, que produz esse brinquedo, que ela entenda de forma crítica, que o professor use esse contexto da criança e de forma crítica desenvolva um diálogo, desenvolva um raciocínio, que a criança entenda que talvez o caminho que o pai escolheu não seja um caminho tão bom e que tem outros caminhos que ela pode percorrer. Que a criança, ela só enxerga o mundo do pai, então cabe ao professor, segundo Paulo Freire, né, mostrar outros caminhos aos alunos. E com relação ao aluno lá que agrediu a menina, não é a primeira vez que um aluno dá canetada numa aluna. Talvez seja a primeira vez que a sociedade em geral ficou sabendo. Porque se você aí tem filho matriculado na rede pública de ensino, você já ouviu essa história. Quando eu estudava já existia esse ocorrido, já existia isso. E eu me pergunto uma coisa, o garoto alegou, e eu não estou aqui dizendo que o garoto está certo, ele não está certo, a agressão física é absurda. Mas o garoto alegou que a menina já vinha há muito tempo ridicularizando ele. E no vídeo, se você olhar, a menina, ela faz isso.
né? Ele tem dificuldade ali de apresentar o trabalho e essa dificuldade não é só dele, entendeu? Na faculdade, na graduação, ali tem gente que quando vai apresentar o trabalho final, trabalho de conclusão, treme nas bases. Imagina uma adolescente que acabou de sair da infância. Então, assim, aí eu te pergunto, será que a professora não verificou o bullying que a menina fazia com o menino? Os professores pediam tanto psicólogos na escola. E para que é os psicólogos? Será que não é para a gente identificar essas coisas e de antemão evitar? Porque se aquela menina, se tivesse sido verificado o deboche que aquela menina vinha fazendo há algum tempo, não, acredito eu que não só com ele, mas se só com ele, nenhum professor verificou isso, nenhum professor conseguiu enxergar isso na sala de aula. E aí alguns professores se chateiam comigo e eles acham que eu estou falando mal do professor, mas eu não estou falando mal de professor. Eu estou tentando despertar os professores para que eles entendam que eles precisam enxergar além. Eles precisam enxergar cada aluno como um indivíduo diferente, com uma realidade diferente, que vem de uma família diferente. A educação é um direito de todos, dever do Estado. E o professor, ele, quando vai estudar ou pedagogia, ou letras, ou história, ou qualquer área que vá levá-lo para a sala de aula, ele já sabe quem é a clientela dele. Ninguém obrigou ele a ser pedagogo, a ser professor, a ser inspetor, a ser isso ou aquilo. Ele escolheu, foi uma escolha pessoal. E se é uma escolha pessoal, todos os professores estudam psicologia. O início da psicologia, que é justamente para direcionar todas as áreas de nível superior, estudam. E por que os professores nunca estão preparados para esse tipo de situação? O que acontece? Onde é que está ali? O que está impedindo o professor de identificar uma aluna que necessita de um acompanhamento psicológico porque anda fazendo bullying? É claro que o menino uma hora ia explodir. Nós adultos explodimos com deboche. Se não fosse verdade, não tinha mulher que apanha de marido, não tinha um monte de coisa. Tudo começa com uma brincadeira de mau gosto. Então eu peço assim, que você tome uma reflexão antes de você julgar o papai, a mamãe, o papagaio, o periquito. Bora pensar em nós, o que nós, como sociedade, queremos transformar. Porque se nós devemos ser a transformação que queremos no mundo. E eu te convido a raciocinar sobre isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que me ouviram. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Levanta da rede, maninha, que é o teu filho que eles querem escravizar. Bora? Só a educação vence a corrupção.